Oi, gente, tudo bem com vocês? Nesse conteúdo que a gente vai ver hoje, nós vamos falar um pouco sobre gases da atmosfera e as placas litosféricas. Só que na aula de hoje, especificamente, nós vamos falar só sobre os gases da atmosfera, certo? E algumas questões sobre poluição, por exemplo, que são agravadas a partir da alta concentração de alguns desses gases. Então, começando com o ar de modo geral, o ar é uma mistura. Então, existem diversos tipos de misturas. Vocês devem ter ouvido falar em algum momento na vida de vocês. A gente tem misturas chamadas misturas homogêneas, misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas misturas que a gente consegue identificar diferentes fases. Por exemplo, você colocar água e óleo. Água e óleo é um tipo de mistura heterogênea. Você consegue ver duas fases, duas coisas diferentes. Já nas misturas homogêneas, a gente não consegue ver. Por exemplo, você pegar um copo de água, colocar açúcar e mexer bem muito. O açúcar vai dissolver, a gente só vai conseguir ver a água, né? A gente não vê mais o açúcar. A mesma coisa acontece com o ar. O ar, o ar atmosférico, ele é uma mistura homogênea de vários gases. Como, por exemplo, o gás nitrogênio, que ele ocupa, vou pegar aqui o laser, que ele ocupa 78% para mais ou para menos de todo o ar da atmosfera. Então, o nitrogênio ele é o gás que está em maior quantidade na atmosfera. Apesar dele não ter tanta influência na nossa vida, se comparado com outros gases, ele é o mais abundante. A gente tem o oxigênio, o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, que ele está em 21% aproximadamente. E nós temos o dióxido de carbono, o gás carbônico, é, e outros gases que eles compõem aí cerca de 1% dos gases da atmosfera, certo? Então, falando especificamente do gás oxigênio. O gás oxigênio ele foi meio que descoberto pelo cientista Antoine Lavoisier. Lavoisier ele conseguiu em um experimento, em um laboratório sem muitas tecnologias, conseguiu separar o oxigênio de outros de outros gases. Então, lá na atmosfera, como a gente tem vários gases, ele conseguiu separar o gás de oxigênio e com isso ele conseguiu desmistificar uma informação bastante equivocada que era muito conhecida na ciência no período lá dos no período dos deixa eu se lembrar o nome, só um minuto, dos alquimistas. Então, eu trouxe um texto que diz o seguinte: a maioria dos seres vivos, incluindo as plantas, elas necessitam de gás oxigênio para respirar. Portanto, a presença desse gás na atmosfera é importante para a vida na Terra. Então, aqui eu coloquei que vários seres vivos, inclusive é importante também o oxigênio no processo de fotossíntese das plantas, mas de modo geral, muitos seres vivos eles dependem do oxigênio para conseguir se manterem vivos. Então, uma outra informação que até comentei com vocês, que é que antigamente era imaginado que o oxigênio ele era um gás comum só para respiração, mas que não se era conhecido antigamente a sua o seu fator de queima. Então, todas as substâncias que queimam, elas necessitam do oxigênio, aqui na Terra no caso, elas necessitam do oxigênio para que essa combustão aconteça. Então, todo o processo de combustão, desde a explosão de uma dinamite, de um fogo de artifício, acendendo uma fogueira, acendendo uma vela, o que seja, necessita do gás oxigênio para que isso aconteça. Lá no tempo dos alquimistas, existia uma coisa chamada de flogisto, que era pensado que as substâncias apresentavam isso e por isso elas conseguiam queimar. Mas, por exemplo, quando se colocava uma vela e colocava um copo em cima dessa vela, era percebido que com o tempo essa vela ela apagava. E não sei, era meio que entendido ao certo por que isso acontecia. Isso acontece porque quando a gente coloca acende uma vela ou alguma outra coisa em queima, que esteja queimando, e põe um copo ou algo em cima, a gente está impedindo a entrada de mais oxigênio. Ou seja, todo o oxigênio desse recipiente aqui, ó, no momento que a vela apaga, ele foi totalmente consumido. Então aqui dentro agora não tem mais nada de oxigênio. Então por isso que a vela apaga, porque ela precisa do oxigênio para conseguir permanecer acesa, certo?
O gás de nitrogênio. O gás de nitrogênio é o gás que a gente viu que ele apresenta maior abundância na natureza, então ele não tem tanta utilidade quanto o gás oxigênio, por exemplo, mas ele é fruto de algumas substâncias, ele é o produto de algumas substâncias, a matéria-prima, melhor dizendo, a matéria-prima para algumas substâncias que são bem mais úteis para a gente. Então, por exemplo, a amônia. A amônia é um composto, que está aqui ó, descrito, o NH3, que ele é um composto que tem bastante utilidade na sociedade. Então, vejam só, a amônia, ela A amônia serve de matéria-prima para a fabricação de muitos produtos, como é o caso do índigo, que é um corante azul dos jeans, espuma para colchões de travesseiros, fertilizantes, ácido nítrico, explosivos, o nylon. Então vejam que essa substância aqui, ó, que ela tem o nitrogênio, que é representado pela letra N, como matéria-prima para a produção de inúmeras substâncias que a gente conhece no nosso dia a dia. Então, basicamente, a sua função principal no meio ambiente é a questão do processo de nitração que acontece, principalmente em questões de fertilização do solo. Então, essas trocas de nitrogênio entre a atmosfera e o solo acontecem e isso causa uma melhor composição do solo, fazendo com que o solo seja mais fértil, certo? Então, existe essa troca de nitrogênio entre a atmosfera e o solo. A gente tem o gás carbônico, que é um dos outros gases que compõem a nossa atmosfera, os nossos gases da atmosfera, e ele é produto da nossa respiração. Então, quando a gente respira, a gente está convertendo gás oxigênio em gás carbônico lá no nosso processo de respiração celular, quando a gente tem os nossos alvéolos pulmonares fazendo por difusão uma troca gasosa. Então, o oxigênio ele vem para o nosso corpo, ele circula lá por todo o nosso corpo, entrando nas nossas células, fazendo lá o processo de metabolismo, favorecendo o processo de metabolismo. E por fim, excreta, que é uma das nossas excreções corporais, que é o gás carbônico. E o gás carbônico, ele é utilizado no processo de fotossíntese. A gente tem aqui, ó, que o gás carbônico mais a água, ele produz tanto o açúcar das plantas, que é esqueci o nome agora do açúcar da planta, mais o gás oxigênio. Então, o gás carbônico ele é um gás naturalmente presente na atmosfera, no nosso planeta. Ele é fundamental para a vida dos vegetais que utilizam no processo de produção do próprio alimento a produção da fotossíntese, certo? Então, a gente tem aqui todos esses compostos que são ou consumidos ou produzidos nesse processo de fotossíntese. Sim, o nome do açúcar produzido na fotossíntese é a glicose, certo? Então, eu trouxe aqui esse GIF, eu acho que vocês devem estar se perguntando o que é que tem a ver esse GIF com essa parte do conteúdo. Os refrigerantes, eles são formados a partir de um ácido que dá, inclusive, esse sabor meio... Não é amargo, mas é forte dos refrigerantes, que é uma substância chamada de ácido carbônico, que é o H2CO3. O ácido carbônico, ele está dentro do refrigerante. Dependendo das condições, esse gás carbônico ele se ioniza formando a água e o gás carbônico. Então, por isso, quando a gente abre um refrigerante, sai todo aquele ar, aquele gás que tem dentro do refrigerante. Esse gás é especificamente o gás carbônico, certo? Que é um dos componentes aí da nossa atmosfera. E o que é que tudo isso tem a ver com poluição? Esses gases, eles são ideais para que a gente consiga viver em homeostase no nosso meio ambiente, para que o ambiente esteja em equilíbrio. Só que tudo em excesso faz mal, acho que já ouviram falar sobre isso. Então o que acontece? As poluições provindas de veículos, de algumas fábricas, enfim, o que seja, que tem essa poluição ambiental, ela favorece para o aumento de alguns desses gases, como é o caso do
CO2, que é o gás carbônico. A gente tem o CO, que é o monóxido de carbono. A gente tem o NO2. A gente tem o SO2, que depois transforma no SO3. Mas o que é tudo isso, professor? Veja só. Esses gases, eles comprometem o meio ambiente de alguma forma. Por exemplo, o gás carbônico. O gás carbônico em si não faz mal para a gente, inclusive ele é necessário para fotossíntese, então a gente só consegue ter o oxigênio, entre outros fatores, graças ao gás carbônico, que é o produto da fotossíntese. Ou melhor, o gás carbônico, que é um dos compostos que produzem o oxigênio na fotossíntese. Só que ele, em excesso, ele contribui para o efeito estufa, ou seja, se nosso ambiente ele fica cheio de gás carbônico, a nossa atmosfera consegue reter mais calor, ou seja, formando literalmente uma estufa, aumentando a temperatura do nosso planeta. Então, em excesso, não é legal. O monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é uma substância altamente tóxica que, quando é ingerida, quando a gente respira o monóxido de carbono, as nossas células conseguem, o nosso corpo ele consegue ter uma dificuldade de transporte de gás e oxigênio. Então, com isso, a gente fica com uma deficiência na transmissão de gás e oxigênio por todas as nossas células. A gente tem aqui, por exemplo, o SO2, que é o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre ele pode se transformar no trióxido de enxofre e, quando o trióxido de enxofre ele entra em contato, que além dele já ser tóxico, quando ele entra em contato com a água nas nuvens, a gente tem a produção de uma coisa chamada de chuva ácida. Porque, vamos fazer as contas aqui. 2 hidrogênios. H2. Um enxofre. S. Mais 1 com 3 oxigênio. Formam 4 oxigênio. Ou seja, o trióxido de enxofre mais a água, elas formam uma coisa chamada de ácido sulfúrico, que é um ácido extremamente forte, que quando ele se forma lá nas nuvens, durante o processo de precipitação da chuva, acaba destruindo um monte de coisa. Por exemplo, essa imagem aqui dessa estátua, ela foi totalmente desgastada por meio de uma chuva ácida. Então vejam como é forte. Então, não é tão comum em algumas regiões, mas principalmente em regiões com uma grande produção de gases liberados na atmosfera, é bastante comum que o pH, que é o potencial hidrogeniônico, ou seja, o que a gente consegue identificar a acidez de alguma substância. Nas cidades, as chuvas apresentam um grande potencial. Esse potencial hidrogeniônico ele é extremamente alto em comparação com uma chuva normal, claro. Também não chega a ser para tanto. Mas é forte o suficiente para danificar esses estátuas ou até outros monumentos, ou casas, ou até plantas e rios, certo? Então, a poluição, de modo geral, ela pode causar diversos problemas ao meio ambiente. A liberação desses gases poluentes, eles em excesso, eles podem gerar diversos problemas ao meio ambiente. Então, por isso que a gente precisa ter uma conscientização para que isso seja diminuído com o tempo, para que a gente não tenha danos futuros maiores, já que se nós continuarmos da forma como está atualmente, nós temos grandes problemas futuros, como aumento da temperatura do planeta, com isso, aumento do nível do mar, já que também a gente tem as geleiras que tendem a derreter com o tempo, e com isso a gente tem só problemas a acontecer para o nosso ambiente, certo? Então, gente, essa primeira parte, falando sobre os gases da atmosfera, é isso. Próxima aula a gente entra mais a fundo no conteúdo, entra mais em outros tópicos a respeito. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Tchau.